E a gente começa o nosso quadro Ponto de Vista com Elivaldo Barbosa e também recebendo o novo secretário de Saúde, que assumiu agora a pasta, saiu, que é o auditor fiscal Antônio Luiz Soares Santos, também ex-secretário de Fazenda, que agora assume essa nova missão, já está aqui comigo e com o Elivaldo. Seja muito bem-vindo, secretário, um bom dia para o senhor. Elivaldo, então a gente vai começar esse nosso bate-papo falando principalmente das metas. Assim, a gente começou a semana, secretário, com outros secretários, eles falaram muito na questão do plano de governo. Seria um livro de cabeceira de todos os secretários. Acredito que o senhor já deve estar com esse plano de governo também já aí ao seu lado. E dentro desse plano de governo, qual é a principal meta do governador Rafael Fonteles e que o senhor deve implantar logo no início dessa gestão? Veja só, algumas metas a serem cumpridas e o governador ele não aceita cumprir menos que todas nos 4 anos de governo dele. Então, a telemedicina é uma das metas para a implantação em todo o território do Piauí. Óbvio que para a gente começar a fazer todos, tem que iniciar em algum lugar. Então, a gente espera que nos primeiros 100 dias já tenha algum piloto funcionando com telemedicina no Piauí. Já tem algum trabalho de telemedicina, mas não é como a gente está querendo com inovação tecnológica. E como seria? Seria uma central de atendimento médico, onde o enfermeiro lá na ponta, num local onde não tem aquela especialidade, vai poder acompanhar o paciente e fazer essa ligação para ele que possa falar com o médico? Seria assim? Então, a ideia mais ou menos é essa mesma. Tem em alguns locais, hospitais pequenos, que não tem um médico especializado, mas tem algum médico clínico geral, por exemplo, ou um agente de saúde, e aí tem alguma pessoa com algum quadro de doença, e aí uma pessoa aqui especializada em Teresina vai poder atender por videochamada. E aí a ideia nossa do governador é que é possível fazer alguns exames usando o próprio telefone celular. Alguns exames, por exemplo, batimento cardíaco, pressão arterial e alguns outros exames que é possível fazer com tecnologia de distância. Por outro lado, tem alguns hospitais que já tem equipamento de exame, então pode-se fazer exame no hospital e passar para cá, para Teresina, eletronicamente, e aqui o profissional dá um laudo e ajuda lá o agente de saúde a dar a medicação para aquela pessoa que está doente. E qual seria a cidade que seria desse plano piloto? Nós estamos pensando ainda qual é a cidade. Né? Nós estamos pensando, porque primeiro estamos fazendo um tema de referência para fazer a licitação para contratar uma empresa que tem tecnologia para isso. Secretário, e a equipe, o núcleo ali da CESAP já foi formado, mas essa semana, por exemplo, saiu a nomeação do novo diretor do Hospital Getúlio Vargas, que é o maior. A Fundação Hospitalar deixa de existir, ou seja, a CESAP passa a envolver toda a rede estadual dos hospitais, sob a responsabilidade do governo do Estado, e como está exatamente a formação dessa equipe para dar vazão a essa política que exatamente visa descentralizar com qualidade a assistência à saúde no Piauí. No caso do HGV, Hospital de Picos, que era da Fundação, que agora voltaram para a CESAP, nós já indicamos já o diretor, o governador já nomeou para o HGV. Temos uma equipe que foi formada para fazer a transição dos hospitais em termos de patrimônio, em termos de pessoal, de dívidas que podem ocorrer na Fundação, passar para a CESAP para a gente fazer uma avaliação e honrar essas dívidas que estão vindo para a CESAP. Mas a ideia é que ela venha ficar uma política única de saúde, uma descentralização de serviços e que todo mundo siga um modelo só. Secretário, em relação à criação de novas maternidades e a inauguração da maternidade de Teresina, uma obra que se arrasta, inclusive no governo do PT, nesse ano, nesse governo, pretende-se inaugurar essa obra? Nós já estamos com 95% da obra acabada. Então, para inaugurar, não basta a obra, né? Tem que ter equipamentos que estão sendo comprados, já estão sendo instalados na maternidade. Então, esperamos que em abril, ou no máximo em maio, já haja inauguração de serviço na maternidade nova. E o pessoal? A maternidade Evangelina Rosa, que hoje existe, funcionando, vai migrar todo para a nova unidade, o Centro Materno Infantil, lá da Zona Leste? É muito provável que a maternidade Evangelina Rosa, né, seja desativada para as pessoas irem trabalhar na maternidade nova. Mas ela é muito maior do que a Evangelina Rosa. Então temos que ter mais pessoal. Na verdade, tem uma entidade que vai cuidar dessa maternidade nova e vai gerenciar. Seria uma fundação também que vai gerenciar. É mais ou menos isso. E outras maternidades no interior do estado, por exemplo, tem metas de inauguração de 3 maternidades, seria isso? 3, porque na verdade a gente vai concluir o Hospital de Picos,
está em fase de construção avançada, e vai construir mais 3 maternidades. Uma em Picos, uma em Floriano e uma em Bom Jesus. São metas para cumprir em 4 anos. Secretário, mesmo o senhor atuando em outra área, mas o seu nome é sempre muito lembrado na Secretaria, sobretudo na época da pandemia, na Secretaria de Saúde, exatamente pela agilidade que deu na aquisição de insumos para o enfrentamento daquela situação totalmente atípica no mundo inteiro. Como é que está essa situação hoje na Secretaria? Como o senhor deseja, como o senhor pretende enfrentar? Recentemente, Teresina foi atingida bastante nos hospitais da rede municipal de saúde com relação à escassez de insumos. Como o Estado pretende tratar essa questão? Nós sabemos que, às vezes, por causa da guerra na Ucrânia e na Rússia, falta insumos para fazer alguns materiais, são materiais médicos, né? E também para fazer medicamentos. Além do mais, com essa escassez de insumos e medicamentos, alguns hospitais grandes, inclusive privados, compram uma quantidade grande para abastecer e aí faltam alguns medicamentos para a rede pública. Mas nós conseguimos, até a Prefeitura de Teresina pediu ajuda do Estado do Piauí em relação ao abastecimento. Nós temos fornecedores que são ágeis, conseguem fazer esse atendimento e estamos trabalhando para cada vez mais a gente consiga manter uma central de armazenamento aqui em Teresina. Talvez a gente abra nos 4 anos outra central mais no sul do Piauí, para quem tem um grande estoque de medicamento, com o prazo de validade todo controlado, com a logística de entrega, para que não tenha problema de abastecimento de hospitais do Estado do Piauí. E como é que deve ser a relação da Secretaria Estadual de Saúde com as prefeituras em relação à gestão dos hospitais que eram estaduais e que foram municipalizados e que atualmente existem muitas críticas em relação a essa questão dessa gestão municipalizada por falta de recurso, falta de estrutura dos municípios para investir nesse serviço? Pessoal, o Estado do Piauí tem uma norma que possibilita ajuda mensal para municípios, para pequenos hospitais, né? Os HPP, que chama cofinanciamento. Então, o Estado vai ter um Conselho Estadual de Saúde que se reúne e aí determinou um valor a ser enviado mensalmente. Além disso, muitas vezes tem emendas de deputados que fazem fundo a fundo, que ajudam também prefeituras que ajudam na saúde. Então, não é só o cofinanciamento mensal, que é já certo, um valor fixo, mas também tem algumas ajudas federais, de emendas federais, e também de estaduais, com emendas dos deputados. Então, é possível que a gente vai ter uma maior ligação com o município para a gente melhorar tanto a saúde dos hospitais do Estado, quanto também de prefeituras. As contas da CESAP estão equilibradas, secretário? Um orçamento de quase 2 bilhões, né? 1 bilhão e 800. Era 1 bilhão, 1,9 o ano passado, esse ano deve ter em torno de 1,8 bilhão, porque caiu um pouquinho o orçamento para este ano. Por outro lado, pra você ter uma ideia, nunca tinha havido um gasto com saúde mais de 12,5%, que é o que é obrigatório, 12% mínimo. No ano passado foi gasto mais de 15% com a saúde, só com a fonte do Tesouro. Então, foi muito investimento do governo estadual para que o efeito da pandemia não fosse sentido na rede estadual. E isso, não podemos esquecer que tem fontes federais, né? Que às vezes a Fundação de Saúde de Teresina, por exemplo, recebe do Ministério da Saúde um recurso federal de acordo com a produção dos hospitais e tem que repassar para o Estado. Muitas vezes tem atraso nesses repasses também, e aí dificulta um pouquinho esse equilíbrio que você está falando. Mas, assim, o equilíbrio em qualquer gestão pública, que não é a União, né, que pode produzir moeda, é sempre tênue, né? A gente trabalha sempre com receita prevista, despesa fixa e tentando economizar para que sobre algum recurso para investimentos novos. Então, o Piauí, por exemplo, às vezes toma dinheiro emprestado para fazer obras de investimento. Mas a ideia nossa tem sempre economizar um pouco mais para que a gente consiga fazer investimento com recurso próprio, sem depender de empréstimos. Na Fazenda, o senhor sempre foi um suporte importante, as informações que se tem, para a própria estrutura da Secretaria de Saúde. E agora, como titular da pasta, como é que está a relação, sobretudo com a área técnica, profissionais que são essencialmente ligados ao setor da saúde, médicos, enfermeiros, enfim? Bom, nós estamos ainda montando a equipe, né? Temos o Disseu, que é o superintendente de média da complexidade, que é o doutor Disseu. Temos o doutor Jefferson, que é o de gestão. Disseu Campelo e Jefferson Campelo também. Exatamente. E não são irmãos nem primos. E tem a doutora Leila, né? Que é uma enfermeira que está no interior, conhece os municípios, que é atenção primária, e vai melhorar essa ligação com os municípios. Estamos montando isso, estamos montando o diretor de hospitais, até a semana que vem todos serão nomeados em hospitais do interior.
estamos tentando cada vez trazer mais profissional para perto da gente, para a gente buscar soluções em conjunto para que a saúde melhore cada vez mais no Piauí. Ok, então, secretário, muito obrigada pelas informações. A gente deseja aí uma boa gestão para o senhor, que o senhor consiga realmente otimizar esses recursos, porque de finanças ele entende bem, exatamente. né? De gestão de finanças, auditor fiscal, passou muito tempo na Secretaria de Fazenda, então acho que a administração dos recursos, nessa otimização dos recursos. Boa sorte, uma boa gestão para o senhor. Muito obrigado. Estamos lá para E a gente está aqui aberto para poder mostrar essas... E gestão, né, Nayara? Gestão em qualquer área, na gestão, seja pública ou privada, a parte da parte financeira é essencial, né? Pro êxito, eu vi que os assessores são médicos, né? Porque ele não é da área da saúde, ele é da gestão da área de finanças. Um enfermeiro, né? Exatamente, estão todos da área da saúde que estão aí na assessoria do novo secretário. Muito obrigada. E a gente vai estar aqui cobrando e também querendo mostrar também o que vai acontecer aí eu espero que cobrem muito e nós teremos respostas boas para vocês. Então vamos logo agendar já com o assessor, tá? Que a gente vai cobrar bastante, assessor, e você traz as respostas para a gente. Combinado assim? Combinado. Obrigada, boa sorte. Obrigado. Bom, e a gente segue aqui com o quadro Ponto de Vista e o Elivaldo vai trazer informações aí sobre o deputado federal Florentino Neto. Que informação é essa, Elivaldo Barbosa? Pois é, Nayara, Florentino Neto, que foi secretário de Saúde no governo passado, e ele hoje é deputado federal. E a Sávia Barreto, em Brasília, Florentino Neto falou sobre como ele tem acompanhado aí os critérios para que a bancada federal indique representantes ou faça indicações para os gestores dos órgãos federais que existem aqui no estado do Piauí. Veja o que ele falou. Não foi possível ainda essa reunião em razão das próprias dúvidas de qual estrutura está disponível para que a gente possa efetivamente dialogar e saber a que órgãos cada deputado e cada senador poderá indicar. Nós temos hoje a situação da FUNASA, que está, conforme a medida provisória, em processo de extinção. Então, nós teremos ou não, certo, a Superintendência Regional da FUNASA no estado do Piauí. Não é verdade? É algo que nós estamos lutando para a permanência, mas nós não sabemos atualmente qual será o desfecho. Então, nós entendemos que foi importante esse adiamento para que a gente possa conhecer até o final dessa semana a estrutura que efetivamente vai estar disponível para esse diálogo e com essa estrutura nós vamos ter o diálogo entre os senadores e os 8 deputados que compõem a bancada do governo federal no estado do Piauí. Gente, Elivaldo Barbosa, ele começa a trabalhar muito cedo aqui e a gente sempre encontra, eu digo, Elivaldo, e aí, como é que a gente vai conversar sobre isso? Eu vi ele na ligação, demorou bastante, eu digo, gente, cedo da manhã ele já está com essa ligação, uma fonte importante. Quando ele terminou a ligação, sabe o que ele estava falando? Um vice-governador e trazendo informações quentinhas aqui para o ponto de vista, Elivaldo. Olha, Nayara, o vice-governador Temístocles Filho confirmou. Foi feito mesmo um convite formal para o senador em final de mandato, que está passando, inclusive, esse período de recesso em Lavras da Mangabeira, lá no Ceará, sua terra natal. Bom, ele foi convidado para ingressar no MDB. E no MDB, ele não vai ficar lá só decorando os quadros do partido. É nome para 2024, nas eleições municipais em Teresina. Temístocles Filho fez até um levantamento de desempenho eleitoral. Elmano Ferrer, no ano passado, foi candidato a deputado federal. Em Teresina, ele teve, Nayara, 24 mil votos. De graça, votos assim espontâneos. Um razoável desempenho. Então, Elmano Ferrer não vai se aposentar na política. Tudo indica que deve aceitar o convite e trocar o Progressistas pelo MDB. E ainda nessa situação política do Estado e da capital, eu destaco também que um princípio ali de litígio envolvendo PT e MDB na Assembleia Legislativa foi acalmado, resolvido, batido o martelo. O deputado estadual Evaldo Gomes, do Solidariedade, será o vice-presidente da Assembleia Legislativa. Fim das dúvidas. Será o vice de Franzé Silva. E olha só, Evaldo Gomes, que é um partido com um só representante na casa, né? A bancada do eu sozinho, mas com a articulação que fez, conseguiu emplacar o Solidariedade no importante cargo da mesa diretora da Assembleia Legislativa para os próximos 2 anos, né, Yara? É isso. Registro também, né, Yara, com tristeza até, o falecimento do ex-secretário de Desenvolvimento Rural do Estado do Piauí, Elcio Portela Martins. Ele foi secretário, conheci bem, convivi com o doutor Elcio Portela. Ele foi secretário ali no governo, sucedeu o Wilson Martins em 2006, quando o Wilson Martins deixou a pasta para ser candidato a vice-governador
e aí ele concluiu o mandato do primeira gestão do governador Wellington Dias da época. Elcio Portela Martins, ele lutava bravamente aí, não conseguiu, claro, vivia numa situação muito complicada, Neyara. Ele sofreu um AVC, um infarto, estava 3 anos em coma. Muito complicada a situação. Muito sofrimento para ele. Muito sofrimento, foi até um descanso até, que Deus o abrigue em bom lugar. E nossa solidariedade à família Portela Martins. O corpo está sendo velado aqui em Teresina e será sepultado na manhã de hoje. Elcio Portela Martins tinha 73 anos. Nossas condolências, nossos sentimentos à família.